Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série sobre liderança no canteiro de obras. Esse tema ele é fundamental porque ainda existe uma enorme confusão entre a palavra ser líder e ser chefe. E você que ainda não sabe qual é essa diferença ou ainda tem dúvida, fica comigo que você vai aprender nesses episódios o que é ser líder. Quando eu falo de liderança, eu gosto de começar com uma ideia bem simples. O líder para mim é quem guia pessoas, é quem inspira atitudes e ações para alcançar um objetivo comum. Mas tem um ponto muito importante aqui. A liderança, ela não acontece sozinha. Ela precisa do que? Ela precisa de gente, ela precisa de relação entre pessoas, porque não existe um líder carreira solo. Quando eu falo de liderança, eu não estou falando apenas de cargo ou função. Eu estou falando da capacidade que a pessoa tem de inspirar outras pessoas. No dia a dia ali, no dia a dia da obra, como por exemplo, o líder, ele é aquela pessoa, ele é aquele cara que consegue pegar um grupo comum de trabalhadores e transformar aquilo numa equipe, transformar num time de verdade, numa equipe coesa, num time unido. É ele quem dita o ritmo do trabalho. É ele que organiza, é ele que garante com que todo mundo continue focado no mesmo propósito. Porque, deixa eu falar uma coisa e ser bem direto para você. Sem liderança, o canteiro vira uma bagunça. Fica desorganizado, tudo é improvisado, fica improdutivo. Fica parecendo que cada um está puxando para o seu lado. Isso é verdade. Agora, quando existe uma liderança firme ali no canteiro, o ambiente ele muda completamente. Ele ganha ordem, ele ganha propósito, ele ganha ritmo, porque cada tarefa passa a ter uma direção clara e cada pessoa começa a entender qual é o seu papel dentro do resultado final. No final das contas, é a liderança que transforma suor e esforço em conquista coletiva. Quando eu falo isso, eu estou falando de unir diferentes funções, diferentes habilidades para concluir uma tarefa. Aí que entra o papel fundamental do líder. Eu vejo o líder como uma pessoa que garante que cada trabalhador entenda o seu papel e reconheça a importância dentro do resultado final. É o líder que faz essa conexão, que liga cada função individual ao objetivo maior, mostrando que cada contribuição, por menor que ela seja, ela faz total diferença no resultado final. E quando existe essa clareza, o engajamento aparece, o esforço diário ganha sentido. Porque quando as pessoas entendem a importância do que fazem, o canteiro deixa de ser só um lugar de trabalho. Ele vira um espaço de cooperação, um espaço de resultado. Agora veja bem, se a gente for analisar isso com calma, todos nós, em algum momento de nossa vida, conscientemente ou não, exercemos algum tipo de liderança. Posso te dar alguns exemplos simples. Líder do grupo de leitura, aquela pessoa que vai ditar, que vai dizer qual livro a ser lido no mês. O líder da associação de bairro, aquela pessoa que vai organizar ali as discussões para a melhoria da comunidade. O líder do time de futebol, aquele cara que agenda a quadra, organiza a vaquinha do churrasco e por aí vai. Só que no canteiro de obras, essa influência ela ganha outra dimensão. Aqui, liderar significa orientar equipes e transformar diferentes funções em engrenagens de um mesmo mecanismo. E eu gosto sempre de reforçar uma coisa. Liderar não é buscar o objetivo pessoal. Liderar é buscar o objetivo do time, o propósito coletivo. E tem um ponto muito importante. Liderança ela é um processo dinâmico. Ela exige flexibilidade. Porque quem lidera está lidando o tempo todo com situações diferentes. E muitas delas envolvem pessoas. E pessoas são diferentes. Por isso que liderança também exige sensibilidade. É preciso entender as pessoas, perceber o momento e muitas vezes ajustar ali as estratégias no meio do caminho. Eu costumo dizer que liderar é encontrar o equilíbrio constante entre a razão e a emoção para manter a equipe unida mesmo diante dos desafios. Essa capacidade de ajustar a direção no meio do caminho é o que faz a liderança realmente funcionar. E mais do que isso, é o que faz ela durar. Porque estar à frente de uma equipe vai muito além de simplesmente dar ordem. É também saber ouvir, saber cobrar, saber motivar, mesmo quando os desafios parecem ser maiores do que os recursos disponíveis. E tem a verdade aqui que eu sempre gosto de deixar clara. Liderança precisa ser aceita e precisa ser respeitada. Só lidera de verdade quem conquista credibilidade junto à equipe. No canteiro, isso significa uma coisa muito simples. As pessoas seguem o líder porque confiam nele, não apenas porque ele manda.
Agora, para fechar, quando eu falo de liderança no canteiro de obra, eu não estou falando apenas de técnica, eu estou falando de respeito, estou falando de influência, estou falando de legitimidade. É isso que garante que a obra avance e que cada pessoa sinta-se como parte de algo maior. Porque no final, liderar não é só organizar processos, é conectar pessoas a um propósito coletivo, um propósito maior. É essa força que transforma o trabalho em resultado e esforço em conquista compartilhada. No fundo, o líder é o elo que conecta cada trabalhador ao objetivo final da obra, porque sem liderança, o canteiro vira bagunça, mas com liderança, cada atividade ganha propósito e cada pessoa passa a entender a importância do que faz. E é exatamente essa capacidade de unir a técnica e a humanidade que diferencia um líder de um simples gestor. No próximo episódio eu vou falar algumas regras de ouro sobre a boa liderança. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para poder receber em primeira mão o próximo vídeo.